Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Brenda, eu tenho 19 anos e tô trazendo pra vocês um pouquinho da minha rotina de vestibulanda de medicina. Bom, então nesse dia eu tinha monitoria às 2 horas da tarde, então como minha casa é distante e eu já tava lá, eu preferi ficar ao invés de ir pra casa e voltar. E aí eu tava aproveitando esse tempinho que eu tinha das 12h30 até as 2 horas da tarde pra ir estudando. A princípio eu comecei repassando a matéria de física limpo, porque eu tinha alguns errinhos. E eu não sei vocês, mas eu gosto de ter o caderno todo organizadinho. Então eu achei melhor passar a limpo. Mas eu não costumo tá escrevendo resumos fora de horário de aula, não. Eu gosto de fazer no momento em que tá dando o assunto, tá passando os slides, só quando é muito rápido que eu acabo deixando pra fazer em casa. Mas normalmente eu prefiro fazer durante as aulas, porque assim eu ganho bastante tempo. Eu não tenho que escutar apenas e ir em casa depois ter que voltar e fazer o resumo. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho bastante sono no momento das aulas e já tentei tomar café, já tentei. Já utilizei várias técnicas, mas a que me mantém acordada é escrever e prestar atenção ao mesmo tempo. Não indico para quem não consegue ter esse duplo sentido, mas como eu consigo, então além de ganhar tempo, isso me mantém acordada durante as aulas. Então, eu terminei de passar o resumo de física limpo e já comecei a responder a atividade de história, também do conteúdo do dia. Eu não tinha terminado ainda o assunto, então eu acabei tendo algumas dificuldades para responder porque ainda estava na parte da introdução. Mas o bom é que, assim, se eu respondi antes e já tive dificuldade em algumas coisas que eu não lembrava do ensino médio, eu já estava revisando no momento daquelas atividades. E se surgisse alguma dúvida que eu não conseguisse resolver, no final da próxima aula eu já poderia tirar essa dúvida com o professor. Rachel, we really just wanted to see how you was doing. Cenário diferente, dia diferente, 4 de março. Naquele dia, no dia anterior, no caso, eu finalizei as questões de história quando a monitoria começou. E eu tinha duas monitorias que iriam das 14 até as 17h30. Então eu parei de responder as atividades, fui para as monitorias. E depois vim para casa, mas eu não continuei estudando em casa, porque como eu já tinha passado todo o período da manhã e o da tarde estudando, eu achei que era melhor dar uma pausa. Então, dia diferente, mas o assunto era o mesmo. Eu continuei respondendo aquelas questões de história sobre colonização. Continuei
tentando dar uma revisada no que ele já tinha dado e me preparar para as próximas aulas. E já fui sinalizando as minhas dúvidas e tentando ver o que eu lembrava do ensino médio. No caso, nós temos História 1 e História 2. Essa, no caso, é a História 2, que a gente conta sobre a colonização, história do Brasil. E no História 1 é da pré-história e história geral. Nesses 2 dias eu estava estudando História 2, que era História do Brasil. A gente iniciou por colonização, mas a gente está estudando bem detalhadamente, então acaba demorando um pouquinho mais. E aí, nesse dia, eu também continuei respondendo essas atividades até o início da monitoria. E a monitoria também durou até 5h30 nesse dia. Yo. Assim, como tá bem no início do canal, então deixa eu explicar um pouquinho pra vocês, né? Bom, como eu falei no início do vídeo, meu nome é Brenda, eu tenho 19 anos e eu tô no primeiro ano de cursinho. Pretendo fazer vestibular, pretendo não, é certeza já, vestibular para medicina. E assim, tem 2 anos que eu terminei já o ensino médio. Não fiquei parada durante esse tempo, fiquei fazendo cursinho online, mas não foi muito bom pra mim, porque dentro de casa, eu não sei vocês, mas eu não funciono muito bem dentro de casa. Eu funciono bem tendo que entregar material, tendo que estar na aula todo dia. Eu preciso de uma rotina para me manter motivada. E o que acontecia muito no cursinho presencial, no online, é que eu não conseguia me manter focada. Eu falava, se eu não fizer, tá tudo bem, ninguém vai estar me cobrando. E no cursinho presencial é diferente. Quando a gente faz a atividade em um dia, no outro dia a gente revisa essa atividade em sala. Inclusive, o módulo que a gente utiliza é o módulo do SAS. Então, acaba sendo bem mais legal você estar no cursinho presencial do que no online. Tem pessoas que conseguem estudar muito bem no cursinho online, mas para mim não funcionou. Então, além de fazer o cursinho online, nesses 2 anos eu fiz o técnico de enfermagem. Para quem não sabe, o curso técnico de enfermagem dura 2 anos. E aí terminei no final do ano passado, de 2019, e nesse ano eu decidi começar. Na monitoria eu acabo não tendo muito bem como gravar, porque a sala é cheia e como eu acabei de iniciar no cursinho, eu tenho um pouco de vergonha de pegar a câmera e começar a gravar. E também pode ser que algumas pessoas não queiram ser gravadas, né? Então eu acabo nem mostrando. Mas aí eu já cheguei em casa e comecei a estudar filosofia e sociologia. Fui estudando, grifando as partes mais importantes e depois eu comecei a responder as atividades. Esse assunto já tinha sido finalizado em sala, mas tinham algumas coisas que ele não tinha detalhado tanto por ter sido a primeira aula, então foi bem a introdução. E aí nas próximas aulas ele continuou, então também tive algumas dificuldades e já deixei sinalizada as partes que eu não tinha entendido muito bem.